Zulma acredita ter o destino de Samir nas mãos e arma uma farsa cruel dentro do orfanato, forçando as crianças a mentirem para Flora. No entanto, uma dupla inesperada estará observando tudo à espreita. Com coragem e inteligência, a dupla invade o tribunal com provas que podem destruir o plano de Zulma de uma vez por todas. Será que Zulma conseguirá sair dessa? Ou finalmente pagará por todas as suas tramóias? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que irá acontecer com Zulma e a adoção de Samir. Maria Pureza observa a Casa dos Anjos com o corpo semi-abaixado atrás do muro lateral, o coração acelerado e os olhos atentos a cada movimento suspeito. Ao lado dela, Picolé se equilibra na ponta dos pés, tentando enxergar por cima de um arbusto seco, claramente desconfortável, mas decidido a não desistir. O silêncio entre os dois só é quebrado pelo farfalhar do vento e pela tensão que cresce a cada segundo. Maria Pureza aperta os lábios, demonstrando desconfiança, e cochicha com convicção. Olha, nós pode até demorar, mas uma hora nós vai ver alguma coisa errada acontecendo aqui dentro. A dona Zulma nunca presta, isso eu sinto até no osso. Picolé concorda com um aceno rápido, olhando de soslaio para o prédio antigo do orfanato, como se esperasse que a vilã surgisse a qualquer momento. Você tem razão, Maria Pureza. Essas crianças vivem com cara de medo, ninguém merece sofrer daquele jeito. A Zulma fala manso, mas o olho dela entrega tudo. É olho de gente ruim. Os dois permanecem escondidos por mais tempo do que gostariam. O sol começa a mudar de posição e, por um instante, Maria Pureza chega a bufar, quase perdendo a paciência. Vai ver hoje ela não vai aprontar nada, murmura, desconfiada, mas sem tirar os olhos da janela principal. É exatamente nesse momento que Samir surge caminhando em direção ao portão. O menino entra cabisbaixo e logo atrás dele aparece Zulma, com um sorriso exagerado no rosto daqueles que não combinam em nada com o brilho frio dos olhos. Maria Pureza franze a testa imediatamente. Chegou o Samir. E olha lá a cobra, tá vendo aquele sorriso? Isso não é bondade não, isso é disfarce. Picolé engole seco. Ela tá tramando alguma coisa. Sempre tá. Do lado de dentro, Zulma reúne as crianças em volta de uma mesa. Ela espalha vários cartões de papel, coloridos, mas amassados, e começa a falar com uma doçura forçada, quase teatral, enquanto bate de leve os dedos nas folhas. Estão vendo essas notinhas lindas aqui? Diz ela, dissimulada. Aqui tá tudo explicadinho. Tudinho o que vocês precisam dizer para minha querida amiga Flora. As crianças trocam olhares confusos. Zulma continua, com um tom cada vez mais controlador, apesar do sorriso fixo no rosto. Quando ela fizer pergunta, eu vou levantar o cartão certo. Aí vocês só leem. Nada de inventar história, nada de falar coisa da cabeça de vocês. Ouviram bem? Maria Pureza arregala os olhos, indignada. Ela tá mandando eles decorar mentira, sussurra, revoltada. Picolé fecha o punho. Isso é coisa de gente sem escrúpulo. Dentro do orfanato, Aladim pega um dos cartões, força a vista e faz uma careta. Mas, Dona Zulma, essa letra tá muito feia. Dá nem para entender direito o que tá escrito aqui. O semblante de Zulma muda na mesma hora. O sorriso desaparece e dá lugar a uma expressão dura, impaciente e autoritária. Ora, que difícil o quê? Rebate, sarcástica. Vocês aqui são tudo preguiçoso para ler, isso sim. Se esforça um pouco que consegue. Ou quer me dizer que é burro agora? As crianças se encolhem. Zulma se inclina levemente sobre a mesa, baixando o tom de voz, mas deixando a ameaça clara. O importante é vocês não falarem nada da própria cabeça. Nada. Se falarem coisa errada, vai sobrar para todo mundo. Aqui ninguém é pago para pensar, só para obedecer. Entenderam ou eu desenho? Do lado de fora, Maria Pureza aperta o braço de Picolé, furiosa. Viu só? Ela humilha eles, trata como se fosse bicho. Zulma, então,
recolhe alguns cartões diferentes, mais bem separados, e vira lentamente o rosto na direção de Samir. O olhar dela muda, ficando mais calculista, quase predatório. E você, Samir? Diz com falsa doçura. Esses aqui são só seus. São respostas especiais, viu? Dona Flora vai gostar muito do que você vai dizer. Samir engole em seco. Segura os cartões com as mãos trêmulas e apenas balança a cabeça, sem coragem de responder. Maria Pureza sente um aperto no peito ao ver a cena. Ela tá usando o menino, tá fazendo pressão nele. Picolé concorda, cerrando os dentes. Isso não é cuidado, é chantagem. Zuma se afasta das crianças e bate palmas, retomando o sorriso ensaiado. Muito bem, agora cada um pro seu canto. Quero todo mundo pronto quando a Dona Flora chegar. Nada de erro, hein? As crianças se dispersam lentamente, carregando medo nos olhos. Samir fica por último, parado, olhando para os cartões como se fossem um peso enorme em suas mãos. Do lado de fora, Maria Pureza respira fundo, com o olhar decidido. Agora eu tenho certeza. A gente não veio aqui à toa. Essa mulher tá armando coisa grande. Picolé assente, sério. E nós não vai deixar isso acontecer, seja como for. A câmera se afasta lentamente da Casa dos Anjos, enquanto Zuma observa tudo da janela, com um sorriso torto no rosto, completamente alheia ao fato de que está sendo vigiada e que sua farsa está prestes a começar a ruir. Do lado de fora da Casa dos Anjos, Maria Pureza e Picolé continuam escondidos, mas agora o clima muda completamente. A menina de tranças, que até então mantinha os olhos fixos nas janelas do orfanato, percebe um movimento diferente na calçada. Uma mulher de postura ereta, roupas formais e expressão séria caminha em direção ao portão, segurando uma pasta de couro contra o peito como se carregasse algo importante demais para ser perdido. Maria Pureza se inclina para a frente, estreitando os olhos, tomada por uma curiosidade desconfiada. Ô Picolé, olha ali. Quem é aquela mulher toda emperiquitada? Tu conhece? Picolé acompanha o olhar da parceira e observa a mulher com atenção, analisando cada detalhe, desde o sapato engraxado até o jeito firme de andar. Conhecer eu não conheço, mas que ela não veio aqui para passear. Isso é certeza. Olha o jeito dela. Parece gente importante. Maria Pureza morde o lábio inferior inquieta. Gente importante não costuma pisar nesse lugar. Não, só aparece aqui quando tem coisa errada. A mulher se aproxima da porta e, sem hesitar, bate com firmeza. O som ecoa pelo orfanato. Do lado de dentro, o efeito é imediato. Zuma surge apressada, visivelmente nervosa, recolhendo os cartões das mesas e lançando ordens secas às crianças, agora com uma falsa pressa organizada. Anda, anda, todo mundo sentado direito, quero essas caras bem comportadas, ouviram? Ninguém abre a boca sem eu mandar. Maria Pureza arregala os olhos ao perceber o desespero mal disfarçado da vilã. Tá vendo, Picolé? Quando a cobra corre assim, é porque pisaram no rabo dela. Picolé cruza os braços, sério. Ela tá com medo. Isso aí não é recepção de visita, é pânico. Zuma abre a porta com um sorriso exagerado, quase teatral, inclinando levemente a cabeça diante da mulher formal. Ora, mas que surpresa maravilhosa! Seja muito bem-vinda à Casa dos Anjos. Maria Pureza sente um arrepio. Esse sorriso é falso demais. Dá até nojo. Observando a cena, a ficha finalmente cai de vez. Maria Pureza se vira para Picolé, com os olhos cheios de indignação e voz carregada de urgência. Agora eu entendi tudo. A Zurma está usando as crianças para mentir para essa mulher. Isso é coisa séria, Picolé. Nós tem que impedir isso agora mesmo. Tomada pelo impulso, ela se levanta do esconderijo, pronta para correr até o portão. Mas Picolé reage rápido, puxando-a de volta pelo braço, com expressão tensa. Espera, Maria Pureza. Para tudo. Não faz isso agora não. Ela se solta, confusa e irritada. Mas por que não?
Tu viu o que ela tá fazendo? Nós vai ficar escondido enquanto ela engana essa mulher na cara dura? Picolé respira fundo, tentando manter a calma, mesmo com o nervosismo evidente. Nós não vai deixar isso acontecer não, mas se a gente sair gritando agora, a Zurma vira o jogo. Ela é sonsa, é dissimulada, é capaz de fazer a mulher achar que a gente está inventando tudo. Maria Pureza balança a cabeça, inquieta, tentando entender. Então tu quer dizer que nós vai ficar só olhando? Não. Nós vai agir, só que do jeito certo. Ela cruza os braços, impaciente. E que jeito certo é esse, me diz? Picolé pensa por alguns segundos, o olhar fixo na pasta da mulher formal, que agora conversa com Zuma na entrada do orfanato. A gente precisa de prova de verdade. Algo que não dê espaço para Zurma mentir, nem fingir que é boazinha. Maria Pureza franze a testa. Mas que prova? Nesse instante, como se uma lâmpada se acendesse em sua cabeça, os olhos da menina se arregalam. Ela leva a mão à boca, surpresa consigo mesma. Os papurma. Picolé a encara, atento. Que papel? Aqueles cartão feio que ela estava mostrando para as crianças agora mesmo. Aquilo ali é mentira escrita, Picolé. E ainda por cima com a letra horrorosa da Zurma. O menino arregala os olhos também, assimilando a ideia. É verdade. Aquilo é ela mandando as crianças falar coisa que não sente. Maria Pureza se anima, mas mantém a voz baixa. Se nós pegar aqueles papel e mostrar para a mulher da pasta, a Zurma não vai ter como negar. Letra é letra. Picolé finalmente sorri, convencido. Boa ideia, Maria Pureza. Boa mesmo. Ele observa Zuma gesticulando lá dentro, sempre atenta às crianças. Nós vai ter que esperar a hora certa. Quando a Zurma largar esses papel, nem que seja por 1 minuto, nós entra, pega tudo e entrega para a mulher importante, completa Maria Pureza, determinada. Picolé concorda com firmeza. E aí não vai ter sorriso falso que salve ela. Os dois voltam a se abaixar atrás do muro, atentos, silenciosos, agora com um plano traçado. Do lado de dentro, Zuma segue dissimulada, sem desconfiar que está sendo observada por quem, muito em breve, colocará sua farsa em risco. A câmera fecha no olhar decidido de Maria Pureza, que sussurra para si mesma. A verdade sempre acha um jeito de aparecer. E hoje ela vai aparecer. Decididos a não arredar o pé, Maria Pureza e Picolé voltam a se esgueirar pelo muro lateral da Casa dos Anjos, agora ainda mais atentos. O plano já está traçado, mas a tensão cresce quando os dois percebem uma movimentação diferente dentro do orfanato. Pela janela entreaberta, eles veem a mulher de vestes formais sentada diante de Samir, com postura calma e olhar avaliador, acreditando estar sozinha com o menino. Maria Pureza se inclina para a frente, prendendo a respiração. É agora! Ela está falando com o Samir, sussurra, aflita. Picolé força a vista e arregala os olhos ao notar algo errado. Olha atrás dela, olha direito. Bem atrás da juíza, quase coladas à parede, Zuma e Zenaide surgem sorrateiras. Zuma segura cartões discretamente erguidos, enquanto Zenaide observa tudo com expressão tensa, cúmplice contra a própria vontade. Samir acompanha os movimentos com o canto do olho, visivelmente nervoso, forçando a vista para decifrar as palavras tortas escritas nos papéis. Ela está soprando tudo para ele, murmura Maria Pureza, sentindo o estômago revirar. Isso é a armação das grandes, completa Picolé, cerrando os dentes. Dentro da sala, Samir pigarreia, a voz saindo baixa, ensaiada demais para uma criança. Como eu já disse outras vezes, eu gosto muito da Dona Zuma e sinto falta dos meus amigos. Então, quanto mais perto eu fico deles, melhor para mim. A juíza inclina levemente a cabeça, interessada, mas com um brilho de dúvida nos olhos. Você tem certeza do que está dizendo, Samir? Está falando isso porque quer mesmo ou porque alguém pediu? Zuma imediatamente força um sorriso exagerado atrás dela e aponta para outro cartão, quase impaciente. Samir engole seco e continua.
como se estivesse recitando uma lição decorada. Eu tenho certeza. É isso mesmo que eu penso. Do lado de fora, Maria Pureza aperta o braço de Picolé com força. Tá vendo? Ele nem olha para ela quando fala. Olha para o papel. Isso não é escolha, é medo. A juíza cruza as mãos, observando Samir com mais atenção. E você acha mesmo que ficar com Dona Zulma é o melhor para você? O clima pesa. Zulma estreita os olhos e aponta para o último cartão, agora com uma expressão dura, quase ameaçadora. Samir hesita. Seus olhos se enchem d'água. Por um instante, parece que ele vai falar algo diferente. Maria Pureza chega a prender o fôlego. Vai, Samir. Fala a verdade, sussurra ela, mesmo sabendo que ele não pode ouvir. O menino respira fundo, fecha os olhos por um segundo e lê, vencido. Sim, eu estou certo. Sobreviver ao lado da Dona Zulma. A juíza observa a cena em silêncio por alguns segundos, como se estivesse organizando as próprias conclusões. Em seguida, se levanta, com um sorriso profissional. Certo. Então acredito que podemos ir direto para o tribunal. Pelo que vejo, não há motivo para esperar mais nenhum minuto para realizar essa audiência de guarda. Do lado de fora, Maria Pureza leva a mão à boca, horrorizada. Não, não, ela caiu direitinho na mentira. Zulma, rápida como uma serpente, se afasta da sala num piscar de olhos. Em um movimento ágil, enfia todos os cartões nas mãos de Zenaide. Guarda isso. Some com esses papel agora. Cochicha, autoritária. Zenaide obedece, colocando tudo no bolso do avental, visivelmente nervosa. Zulma então recompõe o sorriso, ajeita o cabelo e retorna à sala, fingindo surpresa. Eu ouvi mesmo o que eu acho que ouvi? Diz, teatral. Vamos para a audiência agora mesmo? Mas que maravilha! A juíza franze levemente a testa. Sim, podemos ir direto. Então vamos logo, insiste Zulma. É melhor não perder tempo. O Samir já está preparado. Ela começa a conduzir o menino em direção à saída, segurando-o pelo ombro com firmeza disfarçada. Vamos, meu anjo! Do lado de fora, Maria Pureza e Picolé observam tudo com expressões tensas. O carro da juíza já está parado em frente ao orfanato. Isso está indo rápido demais, comenta Picolé, alarmado. Quando Zulma se aproxima do veículo, a juíza estranha. Meu carro? Zulma ri, fingindo naturalidade. Ué, não tem problema nenhum, tem? Assim a gente já vai todo mundo junto. A juíza hesita por um segundo, mas acaba cedendo. Tudo bem, eu dou essa carona. Zulma entra no carro com Samir, satisfeita. O veículo parte rapidamente. Maria Pureza sente o chão sumir sob seus pés. Agora azedou o pé do frango, Picolé. Ela tá tentando ficar com o Samir para ela de qualquer jeito. E nós não vai chegar nesse tribunal antes desse carro. Ela respira fundo, desesperada. E ainda por cima nós nem achou os papel ainda. Picolé segura as mãos dela, tentando manter a calma. Então não tem tempo para chorar. É melhor nós começar a procurar esses papel agora mesmo. Ele olha para o orfanato, decidido. Se a verdade ainda vai ganhar, vai ser com prova na mão. E depois é correr atrás desse tribunal. Maria Pureza limpa os olhos, firme novamente. Então bora. Porque essa história ainda não acabou. A câmera fecha nos dois correndo em direção à Casa dos Anjos, enquanto, ao longe, o carro da juíza desaparece na estrada. Sem pensar duas vezes, Maria Pureza e Picolé se esgueiram para dentro da Casa dos Anjos, aproveitando o burburinho causado pela visita ilustre. O orfanato, normalmente barulhento, agora exala um silêncio estranho, quase artificial, como se cada parede soubesse que uma farsa estava em andamento. Os dois caminham em passos leves, trocando olhares atentos, cheios de cautela e desconfiança. Maria Pureza observa cada detalhe, as mesas arrumadas demais, os brinquedos alinhados fora do comum, tudo com cara de encenação. Já Picolé não esconde o nervosismo e passa a mão no cabelo a todo instante, engolindo seco. Eles começam a vasculhar o local.
Abrem gavetas, espiam embaixo das mesas, conferem estantes e prateleiras, sempre atentos a qualquer ruído. O tempo parece correr contra eles. A cada segundo, a sensação de que podem ser pegos só aumenta. Maria Pureza bufa baixinho ao perceber que as mesas estão limpas demais, como se alguém tivesse passado por ali minutos antes, apagando rastros. Isso aqui tá estranho demais. Ela sussurra, com o senho franzido, olhando em volta com suspeita. A Zurma não ia dar mole assim. Picolé concorda com um aceno rápido e continua a busca, mas o desânimo começa a bater quando nenhuma pista aparece. Ele fecha a última gaveta com cuidado e solta o ar dos pulmões, derrotado. E agora, Maria Pureza? Nós não achamos em nenhum lugar, comenta ele, com a voz baixa e carregada de frustração. Parece que os cartões evaporaram. Maria Pureza morde o lábio inferior, inquieta. Por um instante, o medo de terem chegado tarde demais atravessa seu olhar. Ela imagina Samir sendo levado embora, enganado por palavras falsas escritas em papéis mentirosos. Seu olhar endurece, decidido, quando se vira para responder. Mas antes que qualquer palavra saia, uma voz surge atrás deles, calma demais para aquele momento. Estão procurando por esses cartões? Os dois congelam. O coração de Maria Pureza dispara e Picolé sente um arrepio subir pela espinha. Lentamente, eles se viram e se deparam com Zenaide, parada à porta, segurando um maço de cartões nas mãos. O olhar da serviçal é sério, carregado de algo que mistura culpa, medo e uma ponta de decisão. Por alguns segundos, ninguém diz nada. O silêncio pesa. Maria Pureza arregala os olhos e Picolé sente o chão quase desaparecer sob seus pés. Zenaide percebe a reação dos dois e, de forma calculada, guarda os cartões no bolso do avental, como quem esconde uma bomba prestes a explodir. Picolé dá um passo à frente, aflito, com a voz embargada. Zenaide, não, por favor. Ele implora, juntando as mãos. Eu sei que você trabalha para Zuma, eu sei. Mas esses cartões são importantes demais. Sem eles, Samir vai acabar ficando com a Zurma. É injusto. Antes que ele termine, Zenaide o interrompe com um olhar firme, mas triste. A dureza da expressão não esconde o peso que ela carrega no peito. Eu sei, Picolé, eu sei de tudo, declara, com a voz baixa, quase um desabafo. E não posso deixar que isso aconteça com o coitado do menino. Aquilo não é casa, é armadilha. Maria Pureza se aproxima, confusa e desconfiada ao mesmo tempo. Seus olhos analisam cada gesto da serviçal, como se tentassem decifrar se aquilo é ajuda ou mais um jogo sujo. Então por que você guardou os cartões de novo? Pergunta, quase sem fôlego. Por que não entrega logo para nós? Ou a senhora ainda está do lado dela? Zenaide respira fundo. O olhar dela se desvia por um instante, como se temesse que as paredes tivessem ouvidos. Lentamente, ela começa a desamarrar o avental, cada movimento carregado de tensão. Porque se a patroinha desconfia que fui eu quem entregou isso para vocês, ela faz uma pausa, engolindo seco. Eu não passo do portão amanhã. Zuma não perdoa traição. Mas... Ela suspira e continua, ela não pode me culpar se eu simplesmente esquecer meu avental em cima do sofá. Maria Pureza demora um segundo para entender. Quando a ficha cai, seus olhos brilham. Há ali um jogo de dissimulação, um acordo silencioso entre quem não pode falar abertamente. Zenaide coloca o avental cuidadosamente sobre o sofá e se afasta, mantendo a postura rígida, sem olhar para trás. Eu não vi nada, diz com sarcasmo contido. E vocês também não viram. Os dois adolescentes trocam um olhar cúmplice, quase incrédulos. Um sorriso surge no rosto de Maria Pureza e Picolé sente a esperança voltar com força total. Eles correm até o sofá, pegam os cartões e analisam rapidamente a caligrafia torta, grotesca, inconfundível. É a letra da Zurma. Maria Pureza sussurra, indignada. Ela acha que engana todo mundo. Obrigado, Zenaide. De verdade.
Dizem os dois ao mesmo tempo, com gratidão sincera. A serviçal apenas faz um gesto discreto com a cabeça e sai de cena, carregando o peso de quem finalmente escolheu um lado. Sem perder mais tempo, a dupla sai correndo da casa dos anjos. Do lado de fora, o sol parece mais forte, e o som distante do carro que levou Zuma e Samir ecoa como um alerta. Picolé para por um instante, ofegante. E agora, Maria Pureza? O tribunal é longe demais. Ela não pensa duas vezes. Aperta os cartões contra o peito, respira fundo e responde com determinação. Agora é sebo nas canelas, Picolé. Sebo nas canelas. E os dois disparam rua afora, correndo com tudo o que tem, certos de que aquela prova pode mudar o destino de Samir e desmascarar, de uma vez por todas, a farsa cuidadosamente armada por Zuma. Maria Pureza e Picolé correm sem olhar para trás, certos de que cada segundo perdido pode custar o futuro de Samir. O que eles não imaginam é que naquele exato momento, dentro do tribunal, a engrenagem da injustiça já está em pleno funcionamento. A audiência começa de forma fria e burocrática, como se o destino de uma criança pudesse ser decidido em poucas linhas de um papel. Zuma está sentada ao lado de Samir, mantendo a postura ensaiada de boa tutora. O sorriso discreto, quase doce, contrasta com o brilho calculista de seus olhos. Samir, de boina, parece pequeno demais naquela cadeira grande, inquieto, olhando para os lados como se procurasse alguém que não está ali. A juíza entra na sala, ajeita os óculos e não demora a iniciar os trabalhos com voz firme e impessoal. Viemos aqui hoje para realizar a audiência de entrega da guarda do pequeno Samir para a senhora Zuma, declara, folheando os documentos. Como não há contraparte formalizada para contestar essa decisão, e o próprio menino já se manifestou favoravelmente, seguiremos diretamente para a assinatura do termo oficial de guarda. Zuma quase não consegue conter a satisfação. Ela inclina a cabeça em um gesto contido, como quem agradece a justiça, mas por dentro comemora. Um documento é colocado à sua frente. A caneta repousa sobre a mesa como um troféu prestes a ser conquistado. A megera segura o objeto com firmeza e começa a preencher os campos exigidos, com letras bem desenhadas, diferente daquelas que costuma usar no orfanato. Cada informação escrita é uma vitória silenciosa. Samir observa em silêncio. Seus pés balançam de nervoso e ele evita encarar Zuma diretamente. Ela percebe o desconforto do menino e se inclina levemente, com um sorriso dissimulado, sussurrando algo inaudível, mas suficiente para fazê-lo baixar a cabeça. Quando chega ao fim do preenchimento, resta apenas a assinatura. Zuma faz questão de parar por um instante, erguer o olhar e anunciar, em alto e bom som, como se quisesse cravar aquele momento na história. Finalmente, a guarda de Samir será minha. Ela posiciona a caneta no papel e começa a assinar, traço por traço, saboreando cada segundo. Mas, antes que consiga concluir o último risco, o som das portas do tribunal sendo abertas com violência ecoa pela sala. Todos se viram assustados. Maria Pureza e Picolé entram correndo, ofegantes, os olhos arregalados, chamando a atenção imediata. "Pare agora essa audiência!" grita Maria Pureza, sem hesitar. A Zurma não pode ficar com o Samir. Isso tudo é uma armação. O burburinho toma conta do tribunal. Zuma congela, a caneta ainda entre os dedos. Seu rosto perde a cor por um segundo, mas ela rapidamente recompõe a expressão, fingindo indignação. A juíza bate o martelo com força, exigindo silêncio. Ordem! Ordem no tribunal! Exige, visivelmente contrariada. O que significa essa interrupção? Que história é essa de armação? Picolé respira fundo e dá um passo à frente, tentando controlar o nervosismo. Ele ajusta o suspensório e encara a juíza com coragem, mesmo sentindo o olhar fulminante de Zuma sobre si. "Nós temos provas", afirma, com firmeza inesperada. Provas de que a Zuma não trata bem as crianças do orfanato.
e de que está obrigando o Samir a dizer que quer morar com ela. Esses cartões aqui, ele ergue o maço de papéis, foram escritos por ela mesma. São falas ensaiadas para enganar a senhora. Maria Pureza não perde tempo. Ela atravessa a sala com passos rápidos, ignorando os cochichos e a tensão no ar, e entrega os cartões diretamente à juíza. O silêncio volta a se impor quando a magistrada começa a ler um por um. Sua expressão muda gradualmente. O semblante sério dá lugar a um olhar desconfiado, depois confuso e, por fim, preocupado. Zuma cruza os braços, tentando parecer ofendida, mas seus dedos tremem levemente. Samir observa tudo com os olhos marejados, como se finalmente enxergasse uma chance de escapar. Ao terminar a leitura, a juíza pousa os cartões sobre a mesa e encara Zuma por cima dos óculos. "Foi a senhora quem escreveu esses cartões, senhorita Zuma?" pergunta, de forma direta. Por um instante, a megera parece surpresa demais. Em seguida, solta uma risada curta, forçada, carregada de sarcasmo. Ela se levanta lentamente, teatral, como se estivesse sendo vítima de uma grande injustiça. "Mas é claro que não, dona Flora", rebate, exaltada. "Não está vendo que essas crianças enxeridas forjaram tudo isso para me incriminar? É um absurdo, uma mentira atrás da outra." A tensão se instala. A caneta ainda repousa sobre o documento inacabado. A assinatura não foi concluída e, naquele momento, fica claro que a decisão sobre o futuro de Samir está longe de ser encerrada. O clima no tribunal já é pesado, mas se torna sufocante quando Maria Pureza cruza os braços e encara Zuma sem o menor sinal de medo. A menina de tranças respira fundo, indignada, e dá um passo à frente, a voz firme, carregando aquele tom típico de quem não se deixa intimidar por adulto nenhum. "Ah, é tudo mentira, é?" dispara, com ironia. "Então me explica direitinho como que as letras desses papel tá do mesmo jeitinho das letras do documento que a senhora acabou de preencher agora mesmo." O murmúrio toma conta da sala. Zuma engole seco. Por um segundo, tenta manter a pose de vítima injustiçada, mas seus olhos denunciam o nervosismo. Maria Pureza não espera a resposta. Num movimento rápido, ela estica o braço e pega o documento que ainda está sobre a mesa à frente de Zuma. A megera reage na hora, tentando puxar o papel de volta. "Ei, menina, larga isso agora! Você não tem direito nenhum de mexer aí!" rosna Zuma, exaltada. Mas Maria Pureza é mais ágil. Ela se esquiva, segura firme o papel e caminha decidida até a juíza Flora, entregando o documento com um sorriso confiante, quase provocador. Zuma fica estática, os dedos cerrados, o maxilar travado de ódio contido. A juíza ajusta os óculos e começa a analisar com atenção, comparando cada traço do documento com os cartões espalhados sobre a mesa. O silêncio se instala. Cada segundo parece uma eternidade. Samir observa tudo com o coração acelerado, enquanto Picolé aperta os punhos, torcendo em silêncio. Após alguns instantes, a juíza ergue o olhar, séria, e se dirige a todos, sem rodeios. "As letras são idênticas", afirma com convicção. A mesma inclinação, a mesma pressão da caneta, os mesmos defeitos na formação das palavras. Uma grafia tão peculiar assim não poderia ser reproduzida com tamanha exatidão. Ela faz uma pausa e conclui. "Zuma estava mentindo para mim." Maria Pureza, Picolé e Samir olham imediatamente para a megera, esperando vê-la derrotada, desmoronando. Mas o que acontece em seguida surpreende a todos. Zuma solta uma gargalhada alta, quase histérica, quebrando completamente o clima solene do tribunal. Ela leva a mão à testa, como se estivesse se divertindo com a situação. "Vocês acham mesmo que isso ainda importa?" debocha, com sarcasmo. Chegaram tarde demais. Zuma caminha até a mesa, aponta para o documento e sorri com arrogância. "Olhem direito, a minha assinatura está aí." Ela bate o dedo no papel. "Eu fiz questão de terminar enquanto vocês faziam esse showzinho patético. Agora está tudo oficializado. A guarda do Samir é minha." Antes que alguém consiga reagir,
Zuma segura o braço de Samir com força e começa a puxá-lo em direção à saída. O menino permanece em silêncio, os olhos arregalados, o corpo rígido, paralisado pelo medo. Maria Pureza dá um passo à frente furiosa, mas é a juíza quem reage primeiro. O martelo bate com força, ecoando pelo tribunal. "Pare agora mesmo, Zuma", ordena Flora, com autoridade. "Você não tem direito algum sobre esse menino." Zuma para bruscamente se vira, incrédula. "Como não tenho?" questiona, exaltada. "O documento está assinado. Está tudo dentro da lei." A juíza se levanta lentamente, encara Zuma de cima a baixo e fala com frieza. "Veja bem o que eu faço com o seu documento assinado." Sem hesitar, Flora rasga o papel em vários pedaços, um a um, transformando a assinatura de Zuma em confete de papel. O som do rasgo parece um golpe direto no orgulho da megera. Zuma arregala os olhos, boquiaberta, incapaz de dizer qualquer palavra. A juíza continua, firme, sem permitir contestação. "Esse processo está anulado. Eu entrarei imediatamente em contato com o pai de Samir para que a guarda seja entregue a quem realmente a merece." Então, seu olhar endurece. "E quanto a você, Zuma?" Ela faz um sinal discreto com a mão. 2 policiais do tribunal avançam na direção da megera. O sorriso arrogante desaparece na mesma hora, dando lugar ao desespero. "Você vai responder por tentar enganar uma representante da justiça", conclui Flora. "Eu a declaro presa em nome da lei." Zuma começa a se debater enquanto é segurada pelos policiais, gritando fora de si. "Não me larguem! Eu é que tenho que ficar com o Samir", berra. "Isso é tudo culpa desse menino ingrato e dessa caipira metida. Eu não devia ter te acolhido, sua enxerida." Samir, finalmente quebrando o choque, se solta e corre até Maria Pureza e Picolé, abraçando os dois com força, emocionado. "Obrigado, de verdade", diz, com a voz embargada. "Vocês me salvaram. Formam uma dupla incrível. Ou melhor, um ótimo casal. São feitos um para o outro." Maria Pureza e Picolé ficam vermelhos na mesma hora. Eles se entreolham, envergonhados, mas com sorrisos sinceros no rosto. O perigo passou, a justiça venceu. E, pela primeira vez em muito tempo, Samir sente que está realmente livre. Ernesto caminha de um lado para o outro em uma rua mal iluminada, o bigode tenso denunciando a fúria que ferve por dentro. Cada passo ecoa como um lembrete das discussões recentes com Sandra. As palavras dela ainda martelam em sua cabeça, misturadas à imagem de Celso, o irmão banana, sempre presente demais, sempre próximo demais, sempre se colocando entre ele e Sandra. A sensação é de traição, de humilhação, de perda de controle. Ele para por um instante, fecha os olhos e respira fundo, mas o gesto não traz alívio. Sua mente se enche dos pensamentos mais traiçoeiros possíveis. É nesse estado que Ernesto chega ao local combinado, um trecho afastado, cercado por árvores e sombras convenientes. Cara de Gato e Pé de Cabra já o aguardam. Os dois se entreolham ao vê-lo se aproximar com passos duros, percebendo imediatamente que o chefe não está ali para a conversa fiada. Ernesto não perde tempo. Ele, para diante dos dois, cruza os braços e dispara, a voz carregada de desprezo e ameaça. "Escutem bem, seus imprestáveis. Essa será a última vez que eu vou solicitar os serviços de vocês. E eu espero, sinceramente, não me arrepender de estar dando mais uma chance." Cara de Gato força um sorriso confiante, mas o olhar trai uma ponta de desconfiança. Ele percebe que Ernesto está diferente, mais instável. Ainda assim, responde com falsa segurança. "Fica tranquilo, Ernesto. Dessa vez não vai ter errinho, não. A gente aprendeu com o passado. Vamos ficar atentos a cada detalhe." Ernesto inclina levemente a cabeça, observando o capanga como quem avalia uma mercadoria defeituosa. O sarcasmo surge em seu tom. "Aprenderam? Engraçado você dizer isso."
porque o último serviço que eu contratei era simples. Ridiculamente simples. Ele dá um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Vocês só precisavam sequestrar uma criança específica. Uma. E ainda assim, conseguiram errar a criança. Isso não é falta de atenção. É falta de inteligência. Pé de cabra se mexe, claramente incomodado, mas tenta manter a pose. Ele cruza os braços e responde, num tom defensivo, quase dissimulado. Ora, patrão, visto de fora, podia até parecer simples. Mas o senhor tem que levar em conta a nossa experiência. Nós nunca tínhamos feito isso antes. Cara de gato entra na conversa, tentando suavizar a tensão. Mas esse serviço agora é diferente. Para esse, a gente está mais preparado do que nunca. Ernesto solta uma risada curta, sem humor algum. Ah, isso eu não duvido. Pé de cabra aproveita a brecha e completa, com um meio sorriso frio que revela sua verdadeira natureza. Acabar com a vida de gente grande sempre foi o nosso serviço favorito. A frase paira no ar por alguns segundos. Ernesto fecha a expressão imediatamente. O olhar se torna duro, cortante. Ele ergue a mão, interrompendo qualquer tentativa de clima descontraído. Não me interessa qual é o serviço favorito de vocês. O que me interessa é resultado, perfeição, porque dessa vez, se vocês falharem, não vai ter segunda chance. Para ninguém. O tom é tão firme que até cara de gato engole em seco. Os dois capangas trocam um olhar rápido e assentem quase ao mesmo tempo. Pode deixar com a gente, chefia. Dizem em uníssono. Ernesto os observa por mais alguns segundos, como se ainda estivesse decidindo se pode ou não confiar. Então, lentamente, um sorriso torto e maldoso se desenha em seu rosto. Um sorriso de quem já atravessou um limite sem volta. Ótimo. Ele se vira de lado, encarando a escuridão à frente, como se já enxergasse o desfecho de tudo. Porque se aquele banana pensa que vai sair impune depois de tudo o que causou, está muito enganado. Ernesto ajusta o paletó, respirando fundo, saboreando cada palavra. Chegou a hora de acabar com mais essa pedra no meu sapato, de uma vez por todas. Os capangas permanecem em silêncio, o plano está lançado. E naquele instante, o ódio de Ernesto deixa de ser apenas pensamento. Ele acaba de se transformar em sentença. Olga segue apressada pela estrada que leva à casa da baronesa, preocupada apenas em cumprir mais uma de suas tarefas rotineiras. No entanto, ela diminui o passo ao notar, à distância, 3 figuras paradas em meio às árvores. Ao forçar o olhar, reconhece imediatamente o bigode inconfundível de Ernesto ao lado de 2 homens de aparência suspeita. A serviçal franze a testa, tomada por um pressentimento ruim. Por instinto, Olga se esconde atrás de um tronco mais grosso e observa com atenção. O modo como Ernesto gesticula, o tom baixo da conversa e a postura tensa dos capangas acendem um alerta imediato em sua mente. Aquilo não é um encontro casual. Ela pensa, inquieta, tentando entender o que vê. O que será que aqueles 3 estão conversando? Não parece coisa boa, nada boa. O coração de Olga começa a bater mais rápido. Mesmo sem ouvir claramente, algo naquela cena a incomoda profundamente. Tomada pela curiosidade e pelo medo, ela decide se aproximar ainda mais, caminhando com cuidado, desviando de galhos secos, se escondendo entre arbustos e árvores, prendendo a respiração a cada passo. Quando finalmente chega perto o suficiente para tentar escutar, percebe que a conversa já está se encerrando. Ernesto ajusta o paletó, lança um último olhar duro para os capangas e diz, em tom firme e calculado: certo, por enquanto só preciso que vocês fiquem prontos. Eu vou preparar o resto das coisas que vamos precisar. No entardecer, voltamos a nos encontrar aqui para dar continuidade ao serviço. Os 2 homens concordam com a cabeça e se afastam em direções opostas. Ernesto segue pelo caminho contrário, sem notar que foi observado. Olga permanece imóvel por alguns segundos, sentindo um frio subir pela espinha.
A palavra serviço ecoa em sua mente como um aviso sombrio. Quando finalmente se permite sair do esconderijo, leva a mão ao peito, tentando organizar os pensamentos. Minha nossa, isso é coisa séria, muito séria. O que será que o seu Ernesto está aprontando dessa vez? Ela engole em seco, tomada por um medo que não sabe explicar, mas sente com clareza que Sandra precisa saber daquilo imediatamente. Sem perder mais tempo, Olga corre em direção à casa da baronesa. Ao chegar, está ofegante, com o rosto pálido e o olhar aflito. Sandra percebe na mesma hora que algo está errado e a encara com estranheza e desconfiança. Mas o que é isso, Olga? Para que essa correria toda? Parece que viu um fantasma. A serviçal tenta recuperar o fôlego antes de responder, claramente nervosa. Me perdoe, senhora. Eu sei que cheguei assim, sem avisar, mas eu vi uma coisa. Aliás, não foi qualquer coisa. Tenho certeza de que isso vai interessar muito a senhora. Sandra estreita os olhos, intrigada. O tom de Olga não deixa espaço para brincadeiras. Então fale logo, mulher. Não me faça perder a paciência. Olga respira fundo e começa a relatar, escolhendo as palavras com cuidado. Eu vi o seu Ernesto. Vi ele conversando com aqueles dois capangas, o cara de gato e o pé de cabra. Eles estavam escondidos, falando baixo, como quem trama coisa errada. Sandra cruza os braços, desconfiada, mas atenta. E você ouviu o que eles estavam dizendo? Não tudo, senhora. Eu tentei me aproximar mais, mas quando cheguei perto, a conversa já estava acabando. Só consegui ouvir o seu marido dizendo que eles iam se encontrar de novo mais tarde para continuar um tal de serviço. A expressão de Sandra muda imediatamente. O ar de ironia desaparece e dá lugar a uma preocupação visível. Serviço? Mas eu não pedi para Ernesto fazer serviço nenhum, ainda mais depois daquele fracasso vergonhoso do sequestro do Caipira Júnior. Ela começa a andar de um lado para o outro, pensativa. Cada peça começa a se encaixar em sua mente. De repente, ela para bruscamente. Os olhos se arregalam e a conclusão surge como um choque. Celso? É isso. O Ernesto está planejando alguma coisa contra o meu irmão. Olga arregala os olhos, assustada com a possibilidade. Contra o Dr. Celso? Mas a senhora acha mesmo que o seu Ernesto seria capaz disso? De ir tão longe? Sandra solta uma risada amarga, carregada de tristeza e lucidez. Esse é justamente o problema, Olga. Ele é capaz de tudo quando se sente ameaçado. Ela respira fundo antes de continuar. O Ernesto acha que o Celso está me afastando dele. E na cabeça distorcida dele, acabar com o meu irmão é uma forma de me manter ao seu lado. Olga leva a mão à boca, chocada. Meu Deus, isso é loucura. E o que a gente vai fazer agora, senhora? A gente precisa impedir isso. Sandra encara Olga com firmeza. Algo muda em seu olhar. Pela primeira vez em muito tempo, não há dissimulação nem frieza. Apenas medo e decisão. Nós vamos impedir, sim. Nem que para isso eu tenha que enfrentar o Ernesto de frente. A tensão toma conta do ambiente. O perigo está lançado e Sandra acaba de perceber que o plano do marido pode custar muito mais do que ela jamais imaginou. O clima dentro da casa da baronesa muda drasticamente. A revelação de Olga ainda paira no ar, quando Sandra deixa de andar de um lado para o outro e passa a encarar a serviçal com um olhar firme, calculista, como se cada segundo fosse precioso demais para ser desperdiçado. A preocupação dá lugar a uma decisão fria. Sandra se aproxima de Olga, segura seus braços com força e fala em tom baixo, quase um sussurro carregado de urgência. Você vai voltar lá, agora. Vai retornar ao local onde eles combinaram tudo e vai descobrir exatamente como esse serviço vai acontecer. Quero saber onde, quando e de que forma. Cada detalhe. Olga engole em seco. O medo é evidente, mas a lealdade fala mais alto. E se eles me virem, senhora? Aqueles homens não parecem nada confiáveis. Sandra estreita os olhos, séria. Eu sei que é perigoso, mas se o Ernesto realmente estiver planejando matar o meu irmão,
Nós não temos escolha. Volte o mais rápido que puder. Não confie em ninguém. Sem discutir, Olga apenas assente e sai quase correndo, o coração acelerado. O céu começa a clarear quando ela se aproxima novamente do local combinado. O amanhecer traz uma falsa sensação de tranquilidade, contrastando com o que está prestes a ouvir. Escondida atrás de um conjunto de árvores, Olga observa Ernesto chegar primeiro. Ele olha o relógio com impaciência, batendo o pé no chão. Pouco depois, Cara de Gato e Pé de Cabra aparecem, conversando em tom descontraído demais para quem está prestes a cometer um crime. Assim que os vê, Ernesto não perde tempo e dispara. Ácido. Demoraram. Ou estão começando a levar esse serviço a sério agora? Cara de Gato abre um sorriso dissimulado, tentando parecer confiante. Calma, chefia. A pressa é inimiga da perfeição. Ernesto cruza os braços, desconfiado. Espero que hoje vocês provem que são mais do que dois incompetentes armados. Está tudo pronto? Já estão com as armas em mãos? Porque o histórico de vocês me obriga a duvidar da inteligência de vocês a cada passo que damos. Pé de Cabra revira os olhos com ironia contida, mas logo mostra a arma escondida sob o casaco. Tudo certo. Limpa, carregada e pronta para uso. Cara de Gato também exibe a sua, sorrindo. Quem sabe hoje a gente não limpa de vez esse histórico, hein? Ernesto observa as armas com atenção e então solta um meio sorriso frio. Espero que sim, porque o peixe já mordeu a isca ou está prestes a morder. Os capangas se entreolham, curiosos. Peixe? Questiona Pé de Cabra. Que isca é essa? Ernesto ajeita o paletó e fala com satisfação cruel. Uma carta, muito bem escrita, por sinal. Cara de Gato arqueia a sobrancelha, interessado. E o que o senhor escreveu para convencer o doutorzinho a aparecer? Ernesto ri, baixo e venenoso. Escrevi como alguém que sabe de todos os podres dele. Alguém que o conhece melhor do que ele imagina. Fiz ele acreditar que está sendo chantageado. Pé de Cabra balança a cabeça, impressionado. Então ele vai cair fácil. Gente com passado sujo sempre cai. Exatamente, responde Ernesto. O Celso não vai resistir. Vai querer saber quem ousou ameaçá-lo. E vai até o local indicado achando que está no controle, quando na verdade já estará condenado. Olga sente o estômago revirar ao ouvir aquilo. A confirmação é pior do que ela imaginava. Ernesto pega a chave do carro, decidido. Chega de conversa. Vamos até o local combinado e esperar o nosso alvo chegar. Os três começam a se afastar. Olga permanece escondida por alguns segundos, completamente paralisada. Quando finalmente consegue se mover, corre como nunca havia corrido antes. Pouco tempo depois, ela invade a casa da baronesa, ofegante, quase sem ar, os olhos arregalados de pavor. Sandra, Sandra, é pior do que a gente pensava. Sandra se levanta num salto. Fala logo, Olga. O Ernesto escreveu uma carta para atrair o Dr. Celso para um lugar isolado. Ele quer dar fim no seu irmão, senhora. Sandra empalidece, levando a mão à boca. O choque é imediato. Essa carta, claro, por isso ele estava tão confiante. Ela começa a andar de um lado para o outro, a mente funcionando rápido. Talvez ainda dê tempo. Se conseguirmos interceptar essa carta antes que o Celso leia, Olga se aproxima, aflita. Ou avisar ele, senhora, antes que seja tarde demais. Sandra para de repente, encara Olga com os olhos marejados, mas cheios de determinação. Nós vamos fazer as duas coisas. Eu não vou permitir que o Ernesto destrua a minha família. A tensão cresce. O plano de Ernesto avança silenciosamente, enquanto Sandra começa a correr contra o tempo para salvar o irmão. O dia ainda mal clareou quando Sandra e Olga surgem correndo pela rua de paralelepípedos, ofegantes, tomadas por um desespero que não conseguem mais disfarçar. O medo pulsa nos olhos das duas enquanto param diante da casa onde Celso está hospedado. Sem pensar duas vezes,
Sandra começa a bater na porta com força, enquanto Olga grita, quase sem voz, tomada pelo pânico. Celso, pelo amor de Deus, não leia essa carta. Abra essa porta agora. As batidas se tornam mais frenéticas, misturadas a gritos e súplicas que ecoam pelo silêncio da manhã. Alguns segundos se passam, longos demais para quem sente que a vida de alguém está por um fio. Sandra troca um olhar desesperado com Olga, já imaginando o pior. Quando finalmente a porta se abre, o alívio que elas esperavam não vem. Quem surge ali não é Celso. Candinho aparece com o chapéu torto, expressão confusa e os olhos ainda sonolentos. Logo atrás dele, Estela observa a cena com estranhamento e cautela, sentindo que algo muito errado está acontecendo. Uai, karma, gente! Que aflição toda essa logo cedo? Pergunta Candinho, tentando entender o desespero estampado no rosto das duas mulheres. Sandra respira fundo, tenta se recompor, mas a urgência fala mais alto. O sotaque, antes cuidadosamente controlado, vacila sob a pressão. O Celso, ele está aí? Precisamos falar com ele agora. É urgente. Muito urgente. Estela franze o senho, desconfiada. O tom aflito da baronesa não combina com a frieza que ela sempre demonstrou. Algo não fecha. Ele estava aqui até agora há pouco, explica Estela, com cautela. Estava conversando com a gente normalmente, mas de repente encontrou uma carta em cima da mesa. Quando terminou de ler, ficou pálido, guardou o papel no bolso por alguns segundos e saiu correndo, sem dizer uma palavra. Ao ouvir aquilo, Olga leva as mãos à boca, os olhos marejados, o corpo inteiro estremecendo. Não, não, isso não, murmura, quase sem forças. Chegamos tarde demais. Sandra fecha os olhos por um instante, como se tentasse conter um colapso iminente. Mas rapidamente se recompõe, adotando um tom dissimulado, embora a tensão seja visível. Ele levou a carta com ele? Pergunta, forçando a calma. Por favor, me digam que ele deixou aqui. Candinho coça a cabeça, cada vez mais confuso com aquela situação toda. Ele saiu tão apressado que nem percebeu, a carta ficou jogada ali na mesa. Sandra solta o ar dos pulmões como se tivesse escapado de um afogamento. Um alívio imediato toma conta dela, e sem pensar, tenta passar por Candinho para entrar na casa. Graças a Deus, diz, já avançando. Mas Candinho estica o braço e bloqueia a passagem, agora com o olhar sério e desconfiado. O caipira sente que aquela história está mal contada. Opa, pera lá, baronesa. Assim também não, uai. Ele cruza os braços. A senhora chega desse jeito, gritando, desesperada. Quer entrar na casa dos outros e ainda ler carta que não é sua? Que história é essa? Sandra trava por um segundo. Estela observa atenta, sentindo que aquela mulher esconde algo muito maior do que aparenta. Candinho. Isso não é uma simples curiosidade, insiste Sandra, agora sem qualquer sotaque. O Celso corre perigo, um perigo real. Se perdermos tempo discutindo, ele pode morrer. O silêncio pesa. Candinho arregala os olhos incrédulo. Morrer? Repete em choque. E desde quando a baronesa se importa tanto assim com a vida do Cerso? Isso tá muito esquisito. Estela cruza os braços, desconfiada, encarando Sandra de cima a baixo. Eu também não estou entendendo nada. Ela estreita o olhar. A senhora sempre deixou bem claro o quanto despreza o Celso. Por que agora esse desespero todo? Sandra começa a andar de um lado para o outro, inquieta. A máscara está prestes a cair. Ela percebe que não há mais saída. Para salvar o irmão, terá que revelar a verdade que tanto tentou esconder. Maldição, murmura, tomada por um conflito interno. Eu jurei que nunca mais faria isso. De repente, diante do espanto geral, Sandra leva as mãos à cabeça e arranca a peruca loira. Os fios caem no chão, revelando sua verdadeira identidade. O choque é imediato. Candinho arregala os olhos, dá um passo para trás, quase tropeçando. Ave Maria, ele balbucia.
Sandra? Mas você não tinha morrido? Stella leva a mão ao peito, completamente atônita. Isso é impossível. Sandra encara os dois, com os olhos marejados, a voz firme apesar do tremor emocional. Sim, Candinho, sou eu. Sandra, viva, escondida, errando mais uma vez. Ela respira fundo. Eu sei que vocês têm todos os motivos do mundo para me odiarem, para me entregarem agora mesmo. Mas antes disso, meu irmão está marcado para morrer. Candinho ainda tenta processar tudo aquilo. Você está dizendo que voltou só para salvar o Cerso? Eu faria qualquer coisa por ele. Sandra engole o choro. Até me entregar à polícia depois. Só me ajudem agora, por favor. O silêncio se instala. Candinho olha para Stella, depois para Sandra. O conflito é evidente. Por fim, ele suspira fundo, vencido pelo coração. Tá bom, diz. Enfim, primeiro a vida. Depois a gente resolve o resto. Vamos ver essa carta. Todos entram na casa. Sandra pega o papel com mãos trêmulas. Ela ignora o texto inteiro, os detalhes, as ameaças. Seus olhos se fixam apenas no endereço. O desespero retorna com força total. O Pier. Ela lê em voz alta, quase sem ar. Ernesto marcou tudo para o Pier da represa. Ele vai matar o meu irmão lá. O pânico toma conta do ambiente. Candinho percebe o estado da prima e, mesmo com todo o passado entre eles, se aproxima e segura seus ombros com firmeza. Escuta aqui, Sandra. Ele olha nos olhos dela. Ninguém vai morrer hoje. Nós vai pegar o carro agora e nós vai chegar lá antes. Eu prometo. Sandra apenas assente, incapaz de falar. Olga enxuga as lágrimas. Stella respira fundo, tomada pela gravidade da situação. Em segundos, todos correm para fora da casa. O carro parte em disparada pela estrada, levantando poeira. O tempo agora é o maior inimigo. Cada segundo pode ser decisivo. Enquanto o veículo avança, a sensação é clara. O destino de Celso está por um fio, e qualquer atraso pode custar uma vida. Enquanto Sandra, Candinho, Stella e Olga avançam em disparada pela estrada, sem imaginar o quão perto estão da tragédia, o pier da represa já se transforma em palco de uma emboscada silenciosa. A noite toma conta da cidade de São Paulo de forma opressora. Não há lua no céu, apenas sombras, vento frio e o reflexo distante das luzes urbanas tremulando sobre a água escura. A poucos metros do pier, um carro permanece parado, parcialmente encoberto por arbustos e árvores retorcidas. Dentro dele, o clima é de tensão contida. Ernesto está ao volante, os dedos apertados com força excessiva, denunciando sua ansiedade. No banco do passageiro, Cara de Gato observa a entrada do pier com atenção predatória. No banco de trás, Pé de Cabra ajusta a arma, impaciente. Ernesto quebra o silêncio com um sorriso frio, quase satisfeito. Não vai demorar, diz, confiante. Conheço bem o Celso. Ele é curioso demais para ignorar uma ameaça dessas. Vai aparecer aqui como uma mosca indo direto para a luz. Cara de Gato solta uma risadinha debochada, tentando aliviar a tensão. Se for só isso mesmo, esse vai ser o trabalho mais tranquilo que a gente já fez. Nem parece serviço pago. Pé de Cabra concorda, com sarcasmo, enquanto confere o carregador da arma. Dá até para apostar. Quem puxar o gatilho primeiro fica com o dinheiro inteiro. Que tal? Ernesto se vira lentamente para trás, lançando um olhar duro, impaciente, que faz o bandido se calar na hora. Vocês falam demais para quem deveria estar invisível agora. Ele respira fundo. Fiquem atentos. Um erro aqui pode colocar tudo a perder. O silêncio volta a dominar o interior do carro. Os minutos passam lentamente, até que, à distância, uma silhueta surge caminhando pelo pier. Celso aparece sozinho, passos cautelosos, o corpo tenso, olhando ao redor a cada movimento. Ele segura o casaco contra o próprio corpo, incomodado com o frio e com a sensação incômoda de estar sendo observado. Seus olhos vasculham o local vazio. Que lugar estranho, murmura para si mesmo.
Quem mandaria uma carta dessas para me chamar justamente aqui? Isso não está me cheirando bem. Celso dá mais alguns passos, claramente dividido entre ir embora ou seguir adiante. O pressentimento ruim martela sua cabeça, mas a curiosidade e o medo da chantagem falam mais alto. Dentro do carro, os dois bandidos se inclinam para a frente, atentos. Ernesto observa a cena com um sorriso discreto, satisfeito. É agora, diz, em tom baixo e frio. Hora de agir. No mesmo instante, a poucos metros dali, o carro dos mocinhos freia bruscamente. Sandra salta antes mesmo do veículo parar por completo. Seu coração dispara quando ela reconhece, à frente, a silhueta do irmão caminhando sozinho em direção ao pier. Celso! Sussurra já correndo, tomada pelo pânico. Candinho e Estela descem logo atrás, tentando acompanhar, sem entender completamente o que está prestes a acontecer. Olga fica paralisada por um segundo, sentindo que algo terrível está prestes a se concretizar. De repente, algo chama a atenção de Sandra. Um movimento quase imperceptível entre os arbustos. O vidro de um carro baixa lentamente. O brilho metálico de uma arma reflete por um instante a pouca luz do ambiente. Sandra congela. Ela vê Pé de Cabra mirando diretamente para Celso. Seu primeiro impulso é gritar. O desespero sobe pela garganta. Mas, em uma fração de segundo, ela percebe a verdade cruel. Não vai dar tempo, pensa, em choque. Ele não vai conseguir fugir. Algo muda dentro dela. Um sentimento que Sandra jamais acreditou ser capaz de sentir atravessa seu corpo como um raio. Não é medo, não é egoísmo, é puro instinto, um impulso de proteção, um impulso de amor. Sem pensar em consequências, sem pensar em redenção ou castigo, Sandra corre. O disparo ecoa na noite. O som seco da arma corta o silêncio como um trovão. Uma faísca explode na boca do cano, iluminando tudo por um breve instante. O tempo parece desacelerar. Candinho e Estela avançam instintivamente, certos de que Celso será atingido. Mas não é ele. Irmão, cuidado! É tudo o que Sandra consegue gritar. Ela se lança à frente de Celso no exato instante do tiro, entrando no caminho da bala. O impacto a atinge. Celso sente o choque do corpo da irmã contra o seu. Seus olhos se arregalam, incrédulos, enquanto vê Sandra perder as forças em seus braços. Sandra? Balbucia, em desespero absoluto. Dentro do carro, Ernesto se levanta bruscamente, o rosto completamente transtornado. Ao reconhecer a silhueta que cai, Sandra, não! Ele grita, tomado por um choque que jamais imaginou sentir. O corpo de Sandra despenca, rolando para fora do pier, desaparecendo nas águas escuras da represa. Um silêncio mortal se instala. A superfície da água se agita lentamente, tingida de vermelho, enquanto todos permanecem paralisados, incapazes de reagir. Celso cai de joelhos à beira do pier, em choque, gritando o nome da irmã. Candinho corre até ele tentando segurá-lo. Estela leva as mãos à boca em estado de choque. Olga desaba em lágrimas, entendendo que tudo mudou para sempre. Ernesto permanece imóvel dentro do carro, encarando o local onde Sandra caiu, o rosto tomado por horror e culpa. O plano perfeito acaba de se transformar em um pesadelo irreversível. Nada será como antes. O impacto do corpo de Sandra na água ainda reverbera na mente de todos, quando Ernesto reage como um animal ferido. O pilantra bigodudo salta para fora do carro, completamente transtornado, ignorando os gritos ao redor, ignorando o perigo, ignorando qualquer consequência. Seus olhos estão fixos no ponto onde a mulher que ele ama desapareceu. Sem pensar duas vezes, Ernesto corre pelo pier e se atira na represa. A água gelada o envolve por completo, mas ele não sente frio, nem cansaço. Nada importa além de encontrá-la. Ele mergulha, tateia no escuro, engole água, luta contra o próprio desespero, até finalmente sentir o corpo de Sandra entre os braços.
Minutos depois, que parecem uma eternidade, Ernesto emerge, arrastando Sandra para fora da água. Ele cambaleia até o pier, completamente encharcado, e a deita com cuidado no chão de madeira, como se ainda pudesse protegê-la de tudo. O silêncio que se instala é sufocante. Ernesto se ajoelha ao lado dela, tremendo, tocando o rosto da amada, tentando acordá-la, recusando-se a aceitar a realidade. Não, não faz isso comigo, ele murmura, a voz falhando. Sandra, abre os olhos, pelo amor de Deus. Desesperado, ele a sacode levemente, lágrimas misturadas à água da represa escorrendo pelo rosto. Por que você fez isso, meu amor? Ernesto chora, a voz embargada. Por que se jogou na frente da bala por aquele banana? Era eu quem tinha que pagar, eu. Candinho e Estela se aproximam lentamente, ainda em choque com tudo o que presenciaram. Celso, completamente desestruturado, cai de joelhos ao lado do corpo da irmã, incapaz de conter o choro. Ele segura a mão de Sandra com força, como se pudesse trazer, lá de volta, apenas com isso. Não me deixa, Sandra, Celso implora, em prantos. Eu não sabia, eu juro que não sabia de nada. Estela observa a cena com os olhos marejados, sentindo o peso de tudo o que foi feito, dito e escondido até ali. Olga permanece alguns passos atrás, em silêncio absoluto, levando as mãos ao peito, rezando baixinho. É então que algo inesperado acontece. Sandra tosse. Um jorro de água escapa de seus pulmões, fazendo todos se sobressaltarem. Ernesto arregala os olhos incrédulo e se inclina imediatamente sobre ela. Sandra, ele exclama esperançoso. Você está me ouvindo? Fala comigo? Com extrema dificuldade, Sandra abre os olhos. Seu olhar está perdido, opaco, mas ainda consciente. Ela respira com esforço, cada movimento parecendo exigir o resto de sua força vital. Seu olhar encontra o de Candinho. Ela tenta falar, mas a voz sai fraca, quase um sussurro. Candinho murmura. Me desculpa por tudo. O caipira engole em seco, visivelmente abalado. Ele se aproxima mais, ajoelhando-se ao lado dela, completamente diferente do homem desconfiado e ressentido de antes. Você não tem que me pedir desculpa agora, Sandra, ele responde, com a voz embargada. Descansa, pensa em você. Mas Sandra sabe que não há mais tempo. Ela ergue levemente a mão, fazendo um gesto fraco, chamando Estela para perto. A mocinha hesita por um segundo, confusa, mas acaba se aproximando, ajoelhando-se ao lado dela. Sandra fixa os olhos em Estela, reunindo as últimas forças. Estela, diz, com dificuldade, eu menti. Estela franze o senho, sem entender. O Túlio, Sandra continua, respirando com esforço. Ele não me beijou. Nada daquilo aconteceu. Foi uma armação minha para te afastar. O choque toma o rosto de Estela. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela leva a mão à boca, completamente abalada pela revelação. Eu fiz isso. Sandra continua, a voz quase sumindo. Porque eu queria você longe. Queria você com o Celso. Mas você merecia a verdade. E ele merece casar com alguém que realmente o ame. Celso escuta tudo, atônito, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Ele balança a cabeça em negação, completamente devastado. Sandra, por que você fez tudo isso? Ele questiona, entre lágrimas. Com dificuldade extrema, Sandra vira o rosto para o irmão. Ela o encara por alguns segundos, como se quisesse gravar sua imagem para sempre. Um leve sorriso triste surge em seus lábios. Ela tenta dizer algo mais, mas não consegue. Sua mão escorrega lentamente da de Celso. O corpo relaxa. O silêncio volta a dominar o pier. Ernesto percebe primeiro. Ele apalpa o pulso dela, desesperado, esperando encontrar qualquer sinal de vida. Mas não há mais nada. O olhar de Sandra fica completamente opaco.
Ela se foi. Não! Ernesto sussurra, em choque absoluto. Não! Isso não pode estar acontecendo. Celso solta um grito de dor, abraçando o corpo da irmã, completamente destruído. Estela chora em silêncio, sentindo o peso da verdade revelada tarde demais. Candinho fecha os olhos, profundamente abalado. As sirenes da polícia cortam o silêncio da madrugada, anunciando o fim da fuga e o começo das consequências. Viaturas cercam o pier, iluminando a cena com luzes intermitentes. Ernesto permanece imóvel por alguns segundos, ainda atordoado pela perda, até ser cercado pelos policiais. Cara de gato e pé de cabra tentam disfarçar, trocam olhares nervosos, mas não há saída. Algemas são colocadas um a um, selando o destino dos três. Ernesto encara Celso por um instante, o olhar carregado de culpa e arrependimento tardio, mas nenhuma palavra é dita. Ele baixa a cabeça quando é conduzido para a viatura, enquanto os comparsas são empurrados logo atrás, derrotados. Do outro lado do pier, Celso desaba de vez. As pernas cedem, o choro vem forte, incontido. Candinho se aproxima em silêncio e o envolve num abraço firme, protetor, daquele que não precisa de explicações. Chora, primo, Candinho diz, com a voz embargada. Pode chorar. Agora cê não tá mais sozinho. Celso se agarra a ele, como se aquele abraço fosse a única coisa que ainda o mantivesse de pé. Eu perdi minha irmã, ele murmura, em desespero. Candinho aperta ainda mais o abraço, olhando para o céu escuro. Enquanto os carros da polícia se afastam levando Ernesto e os comparsas, o dia começa a clarear timidamente no horizonte. Entre lágrimas, dor e silêncio, fica a certeza de que o mal começa a ser contido.